Pessoal, boa noite. Todos me ouvem aí? Ok, excelente. Vamos à chamada e, na sequência, a gente dá continuidade à prova pericial, ok? Adrize, Alessandra, Alexia, Aline, Ana Paula, Ariadna, Carlos Daniel, Eric Félix, Gabriel de Souza, Ellen, Heitor, Iago, Isabela Lisboa, Jéssica, Júlia, Júlio, Larissa, Lucas, Luísa Mendes, Marcelo Artidoro, Marcelo Paulo, Marceline, Mayra, Mirelle, Naya, Natan, Rafaela, Sabrina, Sabrina Lopes, Samuel, Tamires de Souza, Tamires Marco, Thales Nunes, Tamires Lopes e Thiago Gressi. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Eu vi, Sabrina. Ok. Mais alguém? Também já coloquei. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de prova pericial. Como nós estávamos falando na aula anterior, a prova pericial, o primeiro ponto do qual nós fazemos referência à prova pericial consiste aí na figura do perito, da pessoa do perito, né? E aí eu mencionei a vocês que o perito ele tem alguns requisitos na pessoa dele, como que funciona a nomeação do perito e que o nosso sistema adota a livre nomeação por parte do juízo, porque ele é um perito de confiança do juízo. Por outro aspecto, também mencionamos que o perito tem requisitos a serem preenchidos, inclusive pode ser alegado, por exemplo,
impedimento, suspeição e etc. Então, nós mencionamos isso e ainda falamos a respeito dos aspectos, ou quando pode ocorrer a dispensa da prova pericial e quando, isso é muito importante, quando há o indeferimento da prova pericial. E aí começamos a falar do procedimento, principalmente é necessário que a gente faça relação entre o princípio da persuasão racional e a prova pericial, no sentido de que, com base no artigo 479, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo se convencer por outros elementos de prova no processo, e isso ficou claro na medida que foi objeto de um dos nossos exercícios, que nós mencionávamos sobre isso, se o juiz estaria adstrito ao laudo pericial, se esse laudo pericial ele poderia se sobrepor às outras provas dos autos. Então, na verdade, foi importante o exercício nesse sentido para que vocês pudessem diferenciar aí a prova pericial. Em seguida, falamos sobre a prova pericial, tá? Complexa. Em que consistiria essa prova pericial complexa, na medida que os senhores deveriam guardar a relação conceitual de que a prova pericial complexa não tem a ver com o valor da causa, por exemplo, e nem tem relação com a especialidade. O que se atribui aí é a necessidade para se comprovar aquele fato de que tenha dois períodos com especializações diversas, ou seja, o que demonstra uma prova pericial complexa é a necessidade de dois ou mais experts ou dois ou mais peritos para configurar aí aquele fato, tá? Importante também a relação do 464, 472, para que a gente possa aí ter essa relação. E esse foi o objeto da aula passada, inclusive a indicação do perito, nós falamos isso. Ainda falamos sobre o posicionamento do STJ, tá? Outro ponto também que foi levantado na aula passada, e vale aqui a observação, a escusa do perito. Quando que o perito poderia se recusar a realizar a perícia, se poderia ser uma recusa injustificada, simplesmente o perito vira e fala, olha, eu não quero fazer a perícia, ou se teria algum motivo justo, e o que se sustenta é que, com base no 467, o perito pode excusar-se da tarefa por motivo legítimo. E aí nos reportamos ao artigo 157, 144, 146 das questões lá trazidas, ok? Ficou algum ponto que eu tenha tratado na aula passada sem alguma revisão? Foi basicamente isso, nosso conteúdo da última aula, pessoal. Isso. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma observação. Quando eu pergunto sobre o conteúdo da aula passada, do que seria da aula passada, é uma forma de interação para ver se os alunos realmente acompanham a aula, se os alunos estão antenados com a aula. E isso não significa que eu não tenho o controle do conteúdo, ou que não seja minha obrigação apontar qual ponto da matéria eu parei. Mas é porque, na verdade, eu acho que essa seria uma forma de interação com os alunos, de modo que os alunos vão demonstrar para mim, o professor separou em tal ponto, significa que aquela aula foi anotada, observada. E não simplesmente um descaso da minha parte, ou, por exemplo, uma
uma falta de controle da matéria, uma falta de obrigação. Por que eu estou registrando isso? Para deixar pontuado isso em relação à avaliação institucional, em que, primeiro, agradecer os elogios, muito obrigado, e essa foi uma crítica pontual. E aí eu estou dando esse feedback aí, que na verdade eu tenho o controle da matéria, mesmo porque são 2 turmas, mas eu só faço essa pergunta para ver através de um feedback mesmo. Tanto é que quando vocês não respondem, eu mesmo falo, olha, eu anotei aqui A, B ou C, justamente pelo meu controle. Mas fica aqui esse feedback aí, pela validade do instrumento institucional de avaliação. Tranquilo? Vamos seguir. Próximo tópico, substituição do perito. Bom, quando que o perito pode ser substituído? A resposta óbvia da substituição do perito é quando ele se excusa, ou seja, quando o perito se recusa. Isso significa, então, que o perito simplesmente se recusou a fazer, mas apresentou aí um motivo justo, né? Porque nós sabemos aí que a escusa do perito tem que ser por motivo justo. Então, esse é o ponto mais tranquilo para a compreensão da substituição do perito. A segunda, quando ele descumpre o prazo para entrega do laudo. Ou seja, sem qualquer motivo, sem qualquer baliza, sem qualquer balizamento ou justificativa processual, o perito simplesmente apresenta escusas, diz, olha, eu não cumpri o prazo e pronto. Nesse caso, o descumprimento do prazo é uma hipótese de substituição. Até aqui, tranquilamente. O primeiro, a escusa, e o segundo, o descumprimento do prazo. Ok? Então, essas são as 2 primeiras possibilidades. Bom, aí nós temos uma terceira possibilidade. Sim. Tá? Que é, Ariadna, encaixa perfeitamente essa sua pergunta na terceira possibilidade. É de que o perito não tem o conhecimento técnico específico ou o perito não tem instrumentos capazes para fazer a aferição. Eu tive um caso... Sim, Adris, é a substituição. Ele é destituído e é substituído por outro. E se você considerar que é uma demora para a entrega do laudo, significa que ele já fez a perícia. Se ele fosse substituído, ele vai o quê? Ter trabalhado sem receber. Ou seja, ele trabalhou e não recebeu. Isso é muito importante, isso é muito importante, porque o perito ele trabalha e não recebe. Deixa eu abrir aqui o... Isso. Ariadna pontuou assim, ele é um justificativo que ele não podia apresentar a imagem porque não foi fornecido câmera a ele. E se eu fosse o advogado, eu ia ficar muito bravo também. Eu ia para cima do juiz. Eu ia falar, olha, isso é absurdo, né? Um homem médio hoje, tecnicamente falando, tem um celular que tira foto. Ah, mas você não pode exigir isso do perito. Olha, pessoal, beira, eu não sei as justificativas, mas já me incomodou só de ouvir essa história. Olha, isso é absurdo. Ou seja, a falta de imagem aí
nos laudos, ela tenha alguma outra justificativa, algum outro fundamento, que não é esse que eles estão apresentando, que ele está apresentando, com certeza. Dizer, olha, não me foi fornecido câmera. Posso dar um outro exemplo também da prática, Ariadne, e os demais alunos. Eu tive um caso em que o juiz determinou que a perícia fosse para aferir o barulho dentro das indústrias, dentro da indústria. Bom, o perito simplesmente não tinha o aparelhinho. Aí ele chegou lá com um celular, com um aplicativo de medir decibéis. Eu falei, olha, com todo respeito, sabe, com toda a situação, tudo certo. Eu até achei bacana o seu aplicativo, baixei o aplicativo está aqui no meu celular, pessoal, muito legal o aplicativo. O vizinho estiver pondo música alta, aí você manda ver uns decibéis aí para ver. Mas com uma perícia técnica que dependeria de um laudo apurado, de uma ação civil coletiva, o perito aceita a nomeação. Isso é importante, ele aceitou a nomeação, porque poderia apresentar escusa, dizendo, olha, não há condições técnicas para que eu apresente isso. Ele simplesmente aceitou e depois apresentou esse justificativo. Então, assim, não sei se eu fiquei bravo no nível desse outro advogado, mas que eu fiquei indignado, eu fiquei. Eu fiquei revoltado, porque não é possível. E as perícias, pelo menos as que eu já acompanhei, elas têm um valor agregado muito, muito considerável. Não é, vou pegar aqui para poder fazer uma perícia, porque eu sou. Ninguém daqui está falando de pro bono, não. Nós estamos falando de atividade, exercício de atividade profissional, bem remunerada. Um perito aí hoje, com volume de perícia, ele consegue ter uma rentabilidade, é uma excelente carreira em determinadas áreas. Inclusive, eu conheço médicos peritos que são simplesmente médicos peritos, mas o simplesmente não é pejorativo. É que eles não dão plantão, não atendem hospital, unidade de tratamento intensivo, não. Eles são médicos peritos e vivem num elevado padrão de vida, tranquilamente. Então, exigir dele um aparelho, não é o caso do médico, mas exigir do perito um aparelho que faça aferição dos decibéis durante 8 horas da jornada, em dias alternados, é algo básico, né? Mas, enfim. E aí, eu voltando... igual eu te falei, Ariadne, eu nem sabia desses detalhes, já cantei a pedra, falei, olha, deve ter outro motivo, que não sei, não posso tirar foto. Que história é essa? Onde já se viu, não pode, pede um colega, fala, ô moço, bate aqui duas fotos para mim e manda pro meu e-mail. É algo, com todo respeito, é algo beira o teratológico. E um dos casos da substituição do perito é que essa carência de técnica ou de equipamento, ela impede o trabalho pericial. Tá? Então, é muito comum o juiz ficar resistente à substituição do perito, pois se depara com algum tipo de influência da parte, né? Porque uma coisa é você questionar a perícia quando o objeto da perícia não lhe foi, quando o laudo da perícia não lhe foi favorável. Aí você apresenta questionamentos nesse sentido. Aí o juiz fala, tudo bem, você não concorda com o mérito, com o laudo. Outra coisa é o caso de substituição do perito. O que significa isso? Significa que o perito não tem equipamento técnico, o perito ou não tem equipamento técnico ou não tem conhecimento técnico científico. E sem uma dessas situações, ele fica impedido de realizar
o seu trabalho pericial. É o caso da fotografia que a Ariadna trouxe, é o caso do equipamento de medição lá, enfim. Isso é, é muito importante e muito relevante, tá? Então, a gente tem aqui as hipóteses de substituição, ausência de capacidade técnica e científica, descumprimento do prazo e a escusa, quando justificativa for impedimento, suspeição, tá? Então, essas são as hipóteses em que os peritos podem ser substituídos. Outra situação relevante para nós também são os atos preparatórios. E quando eu falo de atos preparatórios, significa que o juiz, é óbvio que se ele vai determinar uma prova pericial, ele já sabe de antemão que ele vai nomear um perito. Se ele deferiu a prova pericial, é óbvio que ele vai nomear um perito. Como ele já tem em mente que irá nomear um perito dentre aqueles de confiança dele, e aí eu expliquei a vocês que em algumas hipóteses dentro do tribunal ocorre cadastros de perito. Vejamos o que diz o 465, alguém puder colocar para mim, o 465 do CPC. Eu não trouxe meu CPC hoje. Parece que alguém colocou. Isso. O juiz, então, e esse é um ato preparatório, ele vai o quê? Nomear o perito. E veja que o verbo utilizado pelo 465 é o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. E fixará de imediato prazo para a entrega do laudo. Eu pergunto aos senhores que são grandes conhecedores de hermenêutica jurídica. O artigo 465 trabalha com dois tempos, em dois verbos, nomear e fixar. Vejam, ele diz nomeará e fixará de imediato. Isso demonstra para a gente que, mesmo antes do perito ser nomeado, o juiz já fixou o prazo para entrega do laudo. Ou seja, quando o perito receber a nomeação, ele já vai o quê? Ele já vai saber qual o prazo estipulado para entrega do laudo. Ficou claro isso? Ok, pessoal. Então, ainda na sequência do 465, e é importante analisar com calma o 465, o parágrafo 1º diz: incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar os quesitos. Por que eu estou dizendo direto apresentar os quesitos? Porque o inciso 1º e o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 465, nós já trabalhamos. Então, você vai apresentar os quesitos. E eu disse na aula passada o que são os quesitos. Quesitos são questionamentos feitos ao perito. E você tem que tomar cuidado que esses questionamentos têm que ser feitos o quê? Dentro dos limites do objeto da prova pericial. Significa que, na prova pericial,
o objeto da prova é delineado. E a aquisitação tem que ser exclusivamente do objeto da perícia. Ok? Outra situação relevante é que, se não apresentar quesitos no referido prazo, o STJ vem relativizando essa ausência, dizendo que não há que se falar em preclusão, inclusive se admitindo que as partes indiquem quesitos e assistente técnico fora do prazo de 15 dias trazidos aí no 465, ok? Ciente da nomeação, também já falei, o perito apresentará em 5 dias a proposta do que ele vai cobrar, o seu currículo, o porquê da nomeação, e endereço eletrônico, que também é algo corriqueiro. Então, aqui a gente tem essas duas perspectivas. E aí, ainda dentro dos atos preparatórios, uma vez que o perito indicou qual é o valor que ele vai cobrar de honorários, as partes são intimadas para, em 5 dias, manifestarem aí sobre o valor. A parte pode, então, impugnar o valor, e eu já vi exatamente isso. Um perito, num processo, pediu R$ 1.500 de honorário. No processo seguinte, analisando o porte do reclamante e da reclamada, ele foi e pediu R$ 3.000. Nós impugnamos o valor pedido no prazo de 5 dias. O que significa? Nós fomos lá e mostramos para o juiz, olha, a perícia detém como objeto XYZ, e o perito vai fazer a mesma perícia no processo do João do que no processo da Maria, só que no processo da Maria ele cobrou 1.500, agora no processo do João ele quer cobrar R$ 3.000, ele quer cobrar o dobro. Isso é uma forma de impugnar a proposta de honorários do perito, ok? E aí a gente chega nas questões dos quesitos. Eu já comecei a delinear sobre os quesitos, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, que uma vez que você foi, e aí voltamos lá no 465, que você foi intimado para arguir impedimento de cara assistente a apresentar quesitos e não o fez, né? Você não apresentou quesitos, dentro do prazo de 15 dias, você teria configurado a preclusão. O posicionamento do STJ é no sentido de relativizar essa questão da preclusão dos quesitos, tá? E outra situação também, eu já havia dito que os quesitos devem ser voltados ao objeto e que eles podem ser passíveis de impugnação. E cabe ao juiz indeferir aí os quesitos que ele achar que necessariamente foram protelatórios, foram indutivos e foram contrárias à lealdade processual ou fugiram do objeto da perícia. Ele pode indeferir. Assim como ele também pode apresentar seus próprios quesitos. Com isso, a gente encerra os atos preparatórios e passamos aí a comportamento das partes. Alguma dúvida até aqui? Eu estou falando muito rápido. Não, dizendo que esse prazo de 15 dias para apresentar o quesitos, Ariadne, ele não é um prazo preclusivo. Ele pode, inclusive, ser apresentado a qualquer momento, desde que antes da perícia. Bom, e aí passamos agora à realização propriamente dita da perícia, né?
vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício dessa semana, e aí depois a gente dá continuidade para não ficar muito maçante aí. Os primeiros 40 minutos de aula, a gente vai na sequência. Vamos lá. Coloco para vocês aí a pergunta. Perito judicial pode prestar serviços de consultoria para a empresa concorrente da litigante? Então, a empresa concorrente para a qual ele presta consultoria no âmbito privado está litigando e ele vai fazer perícia. Ele pode? Justifique aí para mim. Alguma dúvida em relação à pergunta? Ok.
Podemos continuar? Estão tendo acesso aí ao slide? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente poder dar sequência. Bom, então, fazer um breve comentário sobre o exercício. Do meu ponto de vista também, ele estaria suspeito para realização da perícia, uma vez que pode não efetivamente ter conflito de interesse, mas pode gerar a sensação de conflito de interesse. Isso porque isso levaria as partes, tá, a ter a sensação de que o perito não seria imparcial como deve ser. Então, no meu ponto de vista, eu acredito ter restrições, sim, com base na suspeição, ok? Porque ele não teria um interesse direto, mas poderia configurar um interesse indireto aí nessa situação, ok? Bom, seguindo aí a nossa análise, né, da prova em espécie, a prova pericial, surge aqui um ponto quanto aos honorários, e aí eu já disse a vocês que o perito apresenta a proposta de honorários, e aí a parte manifesta concordância, e dei um exemplo para os senhores de um caso concreto em que não houve concordância quanto aos honorários requeridos pelo perito, podendo, inclusive, o magistrado arbitrar um valor para os honorários periciais. A questão que se funda aqui, grande dúvida, é a respeito da antecipação desses honorários periciais. Se você analisar o artigo 465 e os seus parágrafos, deixa eu só... Alguém coloca para mim o artigo 400 e... Estava o meu aberto aqui, meu CPC, né? O artigo 465, os parágrafos dele. O meu estava aberto aqui, eu não sei onde que ele foi parar. Achei. Deixa eu ver aqui, parece que alguém colocou. Isso, muito obrigado. E aí você tem no parágrafo 2º, isso. O juiz, então, como eu havia dito, está lá no parágrafo 3º, 4º e 5º, especificamente. O juiz, então, pode ele, juiz, arbitrar os honorários periciais. Não sendo o caso, o perito requer o valor da perícia, né, dos honorários, e aí as partes não impugnam esse valor, portanto, o juiz vai fixar o valor requerido pelo perito. Mas pode, após a impugnação, o juiz arbitrar o valor. E como que vai ser pago? Quem paga a perícia? Quem paga a perícia? Bom, aí que começa o que o Daniel Assunção chama de tormentosa questão dos honorários periciais, dizendo, olha, é um tormento isso. Vamos lá. O juiz, então, vai ser feito o pagamento dessa perícia nos termos do artigo 95 do CPC.
Então, ele está dizendo assim, qual o critério a ser fixado para o pagamento da perícia? Quem paga essa perícia? O critério está lá no artigo 95, que eu coloco aí para os senhores. Está lá. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, está aí no 95 o critério para o pagamento da perícia. Ok? Bom, como que é feito esse adiantamento? E aí? A regra também consta do 95. Tá? Então, tudo que você for encontrar sobre o pagamento da perícia, nós temos aí no artigo 95. E eu quero chamar a atenção para quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Quem paga a perícia? Ela não pode adiantar, ela é por suficiente econômico, quem paga? Aí o legislador trouxe que fica a cargo da União, ok? Fica a cargo da União. Então, muita atenção, que isso é algo que deve ser compreendido definitivamente, essa regra do 95 para o pagamento da perícia. Senhores, alguma dúvida em relação ao pagamento da perícia dentro daquilo que eu expliquei, para que a gente possa analisar os quesitos suplementares? Já. Pede-se, né? Quando a gente fala união, é dentro do orçamento do Poder Judiciário. Já vi sim. Na Justiça do Trabalho, então, isso é muito comum. Tá? Muito comum. E é uma máquina, né? Porque leva-se a ideia de que você pode pedir qualquer perícia quando é beneficiário da assistência judiciária. Ok? Dúvidas quanto a isso, pessoal? Só o Heitor e a Ariadne que está interagindo mais, sendo que nós temos aí, deixa eu ver o número de pessoas, 25 pessoas. E raramente eu vejo outros alunos manifestarem que não seja a Ariadne. A Adrize também tirou uma dúvida, o Heitor. Senhores, dúvida quanto ao pagamento da perícia? Olha só, hein? Vou formular uma pergunta sem ser no exercício para que vocês respondam, já que vocês estão dizendo que não tem dúvida. Vamos interligar tudo que nós estudamos até agora nesse raciocínio. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Galera que está logada aí, vendo o jogo, ou fazendo outra coisa em casa, preste atenção no que eu vou perguntar para vocês, que esse é o raciocínio prático e jurídico, que não se encontra um modelo, muito menos resumo que responda isso que eu estou dizendo para os senhores. Vejam, se a regra para o pagamento da perícia está esculpido na parte que requer e na parte sucumbente, ou seja, quem foi sucumbente na perícia, perdeu a perícia, é que irá arcar com essa perícia, com esses honorários. Eu pergunto, João requereu, João não é beneficiário da assistência judiciária gratuita. João requereu perícia médica. No entanto, a perícia foi negativa ao pleito de João, dizendo que João
não ficou com nenhuma sequela. A perícia médica foi negativa às pretensões de João. No entanto, você começou a aula estudando comigo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outras provas dos autos em detrimento do laudo pericial. Isso significa uma relação entre a persuasão racional do magistrado e a prova pericial, em que a prova pericial não tem um status superior aos outros meios de prova ou às outras provas em espécie, ok? Eu pergunto, quando a ação, né, a pretensão de João foi negada pelo perito, mas o juiz afastou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de João com base nas outras provas. Eu pergunto, João foi sucumbente na perícia, mas João obteve êxito no pedido. Quem arcará com essa perícia? Eu vou escolher um aluno para responder e abrir o áudio e me responder. Alguém? Por que, Ariadna? Pode até escrever se quiser ou falar. Por que, Heitor? Mas a ação foi procedente. O que fixa a sucumbência é no objeto da perícia ou no pedido da inicial? Esse é o X da questão. Em que sentido, Marcelo, ele pediria a restituição? Na verdade, a questão que se debate é quem paga é quem foi sucumbente. Mas sucumbente em quê? Na perícia? Quem foi sucumbente no pedido ou na perícia? Isso é uma situação relevante no seguinte sentido. A sucumbência que se fala aqui, pelo conceito de sucumbência, seria voltada à sucumbência do pedido.
No entanto, a legislação traz como sendo qual requisito? Isso que eu gostaria de mencionar com os senhores. E alguém respondeu correto aí, mas eu quero saber qual. Qual o artigo que traz isso para a gente? Na perícia, tudo bem. Vamos lá. Na perícia. E aí? Qual o artigo, senhores? Qual o fundamento legal, melhor dizendo? E aí? Alguém? Alguém? Vou deixar para exercício de casa? Sucumbente na perícia. Ou se trata a regra do requerimento especificamente, e não da sucumbência? Ou a regra aqui é do requerimento e não da sucumbência? Viram aí a dúvida? Por isso que eu perguntei, tem alguma dúvida em relação a isso? Quem paga a perícia, nos termos do artigo 95? Todo mundo olhou o artigo 95? Se o critério é o critério do requerimento, ou seja, aquele que requer a perícia, ou se o critério é da sucumbência. Se é o da sucumbência, o critério é sucumbente objeto da perícia. Beleza, é isso que todo mundo concordou. Tá? Sucumbente pelo objeto da perícia. O Marcelo veio e disse, olha, ele que tem que pagar, é o João. Porque ele foi sucumbente e ele não tem os requisitos da assistência judiciária gratuita. Eu pergunto aos senhores, no CPC essa é a regra? Quem é sucumbente no objeto da perícia ou quem fez o requerimento da prova pericial? Qual é o que está esculpido no artigo 95? Relevante. Exercício para casa. Vamos lá. Então, vamos ver aí a regra do 95, hein? Vamos ver a regra do 95, que seria quem paga. Não confundam com beneficiário da assistência judiciária gratuita. Não é o caso. Beneficiário da assistência judiciária gratuita, a regra é a seguinte, é ele que paga. É. Então, está suspenso o pagamento, quem paga é o Estado. A minha pergunta é, quem paga? Quem fez o requerimento ou a regra do pagamento se baseia em quem foi sucumbente na perícia?
Esse é o meu questionamento. Tudo bem? Fica aqui, a gente começa a próxima aula desse ponto. Mas eu ainda não terminei. Eu ainda quero falar sobre os requisitos, então, sobre os quesitos suplementares. O que são os quesitos suplementares? Nós falamos lá, agora há pouco, sobre os quesitos periciais, as perguntas feitas ao perito, dentro daquele prazo. Inclusive, mencionei que o STJ vem considerando, ou relativizando, né? A Ariadne até fez uma ponderação, vem relativizando que a apresentação desses quesitos fora do prazo estipulado de 15 dias não traria nenhum prejuízo, uma vez que ela deve ser apresentada antes da perícia, né? E o que são quesitos suplementares? No que consistem os quesitos suplementares? A etimologia ou a própria nomenclatura já nos mostra. São quesitos para suplementar o ato pericial. Significa, então, que esses quesitos devem ser utilizados e apresentados na perícia técnica, ou seja, no trabalho pericial. É isso que deve ocorrer. Então, é no momento da perícia que se apresentam os quesitos suplementares, se forem necessários. Tá? E aí, os quesitos são respondidos pelo perito durante a própria perícia, okay? Ou na audiência de instrução e julgamento. Então, quem escolhe se vai apresentar, vai responder no momento da perícia ou se vai responder na audiência? O perito, tá? Mas, para a parte, esses quesitos devem ser apresentados, volto a dizer, esses quesitos devem ser apresentados no ato da perícia, diferente dos quesitos iniciais que são apresentados antes, lá naquele prazo de 15 dias. Aqui os quesitos são apresentados no ato pericial, se necessários, e o perito vai respondê-los no ato da perícia. E nós temos ainda os pedidos de esclarecimentos, que são quesitos a serem apresentados depois de feita a perícia. Ficou claro isso, pessoal? Qual que é a previsão legal? Artigo 469. Diz assim o 469, as partes poderão apresentar quesitos. Deixa eu tirar aqui para fazer a leitura. As partes poderão apresentar quesitos durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Tá? O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Isso significa, então, que pode haver o quê? A apresentação desses quesitos no ato da perícia. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação à diferenciação entre quesitos iniciais, quesitos suplementares e pedidos de esclarecimentos? Repito, são 3 momentos diversos: quesitos iniciais, quesitos suplementares e pedidos de esclarecimento. Alguma dúvida, pessoal? Senhores? É uma matéria muito tranquila. E quem já faz estágio já está no dia a dia convivendo com isso. Uma vez realizadas a perícia, pode o juiz determinar uma segunda perícia? Sim, o juiz pode designar uma segunda perícia. E quando eu falo de segunda perícia, eu não estou falando de substituição do perito, hein? Tá? Então, quando eu falo de substituição do perito, troca um pelo outro. Quando eu falo de segunda perícia, é que a
primeira perícia não foi suficiente para esclarecer a dúvida. Tá? Então, que fique claro isso. Ok? Está lá no artigo 480. Não confundam a substituição do perito com a... Isso, o mesmo perito da primeira, porque não é o caso de substituição. É o caso de uma realização de um segundo trabalho pericial para esclarecimentos mais completos. Ok? Leia não. Veja a redação do 880. Putz, estou viajando nos artigos aqui. 480. Ok? Deixa eu até escrever aqui para ficar registrado que houve um erro material. 480. Ok? Isso é um ponto também que você não deve confundir a substituição do perito, reitor e os demais alunos, com a questão da segunda perícia. Ok? Dúvidas, senhores? Vai faltar para nós, dentro das provas em espécie, inspeção judicial, que é algo que a gente trabalha aí tranquilamente, ok? E aí, nós vamos adentrar em sentença. Essa é a nossa sequência da matéria. Isso é uma questão interessante. A metodologia utilizada pelo perito. Vou dizer a você responder com puramente aspecto prático, Ariadne e demais alunos. A metodologia utilizada pelo perito, se for uma metodologia aceita pela bibliografia específica da área de atuação dele, não. Porque a metodologia, se for considerada uma metodologia científica, mesmo que diversa da maioria, por exemplo, você pode apresentar um contralaudo ou uma impugnação do laudo, mas por si só não há obrigação da elaboração com outro método que não o escolhido pelo perito, porque há a liberdade do perito na escolha da metodologia, desde que seja uma metodologia aceita cientificamente. Nós encontramos grande dificuldade disso quando vai mensurar perda da capacidade laboral. Existem 3 metodologias utilizadas no mundo, para variar, né? Uma na Europa, Estados Unidos, e da nossa região aqui. E a gente questiona, sempre pleiteando para uma que seja mais favorável, e não é o caso de se adotar. Então, isso não é motivo por si só de que seja determinada a realização de outra forma ou outra metodologia da perícia. Isso eu posso te afirmar na prática, entendeu? O juiz não altera, independente do resultado da perícia. A gente tinha muito isso, sabe em que também? Que foi sepultada essa discussão. Aí ia fazer perícia contábil, tinha peritos que punha a taxa referencial para correção, a TR, outros colocavam em NPC. Metodologias diversas que geravam um impacto financeiro gigantesco, dependendo do cálculo. Tá? Até que houve uma discussão sobre isso e ficou determinado qual é o índice. Ainda tem discussão, mas a princípio qual seria o índice e a modulação temporal. Tranquilo? Senhores, mais dúvidas? Ninguém mais quer interagir? Vamos fazer a segunda chamada. Tá? Então, tudo bem, tem, mas aí aquilo que na verdade se tem, isso que eu ia te falar, cabe uma analogia clara, porque vou fazer uma forçação aqui, né, já que a gente está fazendo um exercício de argumentação, pela via inversa, né?
Percebam que ele não tem um interesse em ajudar o seu empregador, né? Mas ele pode ter um interesse contrário, né? Em prejudicar o concorrente. Acredito que caiba sim. Pelo menos pensando dessa forma, né? É uma argumentação e fundamentação. Fundamentando para ver se convence o magistrado desse argumento. Isso, inclusive nós temos lá os 790, quer ver? Nós temos 790, deixa eu olhar o artigo aqui, mas por isso que eu perguntei. Ele diz o seguinte, 790B, mas é porque, nesse caso, na Justiça do Trabalho, extinguiu a antecipação, tá? Aqui, ó, eu coloco para você o 790. Mas é porque na Justiça do Trabalho, a empresa, por isso que eu perguntei para o Marcel o que ele estava falando da restituição, porque gerou essa confusão. Na Justiça do Trabalho, a empresa antecipava e pedia a restituição, em caso ela fosse vencedora no objeto da perícia. E aí, se não tivesse esse pedido de restituição na inicial, o juiz dizia, você não pediu a restituição, aí gerava esse problema. Aqui, na Justiça do Trabalho, está aí o 790B, é pela sucumbente. O que eu quero saber é o seguinte, no processo civil, adota-se a mesma regra do processo do trabalho ou segue a regra do 95 quando se faz o requerimento? Tá? Ok? Esse é o 790 da CLT, tá, pessoal? CLT, não é o processo civil, não. Tranquilo, senhores? Por isso eu questionei o Marcelo, falou, olha, o que é essa restituição? Justamente para a gente poder debater essa questão trabalhista aí. Nem sempre. A redação dele tem uma... Isso, tem uma redação aí. Analisa com calma e a gente entra na próxima aula trabalhando ele, mas isso eu posso garantir, não é sempre isso, não. É, vamos lá? Ó, sim. Adrize, Alexia, Aline, Ana Paula, Ariadna, Carlos, Eric Félix, Gabriel, Ellen, Heitor, Iago, Isabela Lisboa, Jéssica, João Vitor, Júlia, Júlio Vitor, Larissa, Lucas Paiva, Luísa Mendes, Marcelo Artidoro, Marcelo Paulo, Marcelene, Mayra, Mirelle, Naia, Natan, Rafaela, Sabrina do Amaral,
Sabrina Lopes, Samuel, Tamires Marco, Thales Nunes, Tamires Lopes e Thiago Gressi. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? No mais, desejando aí todo mundo um bom resto de noite, uma boa semana de estudo. Até a nossa próxima aula. Tchau e boa noite.